Capítulo 19. Seu coração, persistência versus paciências. E Salmos 25:3 diz: Não deixeis que ninguém espere em ti, que seja envergonhado. A persistência é uma parte necessária na oração eficaz. Mesmo que Deus responda em 20 minutos ou em 20 anos, nunca devemos desistir. Nas Escrituras, Deus revela que Ele quer que confiamos nele, pacientemente sobre os nossos joelhos. Ele se deleita quando andamos pela fé e mostramos que dependemos dele, quando estamos diante do seu trono. Enquanto esperamos, devemos ter fé no Senhor. Quando o rei Saul ficou impaciente com Deus, imprudentemente, ele tomou o assunto em suas próprias mãos e pagou um preço muito alto por isso, perdendo a bênção de Deus no processo, em 1 Samuel, capítulo 13. Mas quando Zacarias esperou no Senhor para ter um filho, o seu filho, muito desejado, ele ficou ao mesmo tempo em estado de choque e encantado quando o anjo do Senhor lhe disse que ele teria um filho, provavelmente décadas após ter começado a orar. E Jesus disse: Vigiai, pois orando sempre, em Lucas 21:36. Paulo escreveu que devemos orar sem cessar em 1 Tessalonicenses 5:17 e perseverar em oração, velando nela com ação de graças em Colossenses 4:2 e com dedicação. A Escritura ensina esta lição recorrentemente, várias e várias vezes, para que entendamos a importância absoluta disso. Jesus disse em Mateus 7:7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ele depois ensinou Lucas 18:1, que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Você consegue entender isso? Não é para que oramos uma vez só pelas nossas necessidades ou desejos e depois paramos ou jogamos a oração pela janela. Se não obtivermos resposta imediata, Deus trabalha de acordo com o seu calendário, seu tempo, e não de acordo com o nosso, mas ele se agrada grandemente quando exercemos a nossa fé e a nossa persistência, porque essa atitude revela no coração que o reconhece e depende dele. Portanto, não desanime jamais na oração, como na parábola da viúva persistente mencionada no capítulo anterior. Se um juiz indiferente e ímpio pode atender a um pedido persistente, muito mais disposto estará o nosso Deus amoroso a responder à oração persistente dos seus filhos. O problema nunca é Deus, o problema é a nossa falta de paciência. Estamos muito acostumados a respostas imediatas. Nós fazemos um pedido numa lanchonete e em minutos a refeição está em nossas mãos. Nós escrevemos uma mensagem, o texto para um amigo e em segundos já temos a resposta. Nós podemos postar uma foto em família na internet em um minuto que tivermos tirado, mas Deus é o nosso mensageiro e não nos deve resposta imediata. Ele tem o seu tempo. Obviamente, ele pode nos responder imediatamente, caso ele queira, mas normalmente ele espera pelo momento perfeito. E o seu tempo é sempre perfeito. Elias é um bom exemplo para o estudo de persistência dos períodos de tempo que Deus esperou para responder às orações. Quando ele estava enfrentando os falsos profetas de Baal, no Monte Carmelo, ele orou uma vez e o fogo caiu do céu. Quando ele estava orando pelo filho morto da viúva, ele orou 3 vezes antes do menino voltar à vida. E quando ele pediu chuva, orou pedindo a Deus para enviar a chuva, ele acabou orando 7 vezes. A questão é, nós não sabemos se a resposta de Deus virá imediatamente, ou dias depois, ou anos depois. Mas o que sabemos é que Ele está no trono e vê e opera a partir de um ponto de vista perfeito. Às vezes Ele espera e às vezes Ele diz: Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estando falando. Eu os enviarei. Isaías 65:24. Ele é Deus e sabe o que faz. Nós falamos no capítulo anterior sobre George Miller, um dos maiores homens da oração de todos os tempos. Documentou 50.000 respostas de oração em sua vida, incluindo as 5.000 respondidas. Olha isso. É muita coisa. No mesmo dia em que ele orou. Mas mesmo nessa velocidade surpreendente, 90% das suas respostas vieram mais tarde. Às vezes décadas mais tarde. Ele orou pela salvação de um homem por 63 anos e nunca desistiu. George Miller disse uma certa vez: Eu vivo
em espírito de oração. Oro enquanto ando, e quando me deito, e quando levanto. E as respostas estão sempre chegando, milhares e dezenas delas, quando eu estou convencido de que uma coisa é certa. E é para a glória de Deus, eu continuo a orar, até que a resposta vem. George Miller nunca desistiu. E como ele, devemos acreditar que Deus pode responder a uma oração rapidamente, mas também temos que reconhecer que Deus é soberano e suficiente para saber o que é o melhor para nós e para a sua glória. Portanto, não devemos desanimar de buscá-lo, pois ele abençoa aqueles que o buscam. Descanse no Senhor e espere pacientemente por ele. Salmos 37. Espera no Senhor, se dê a boa coragem e ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo no Senhor. Eu espero pelo Senhor, minha alma espera, e na sua palavra eu tenho esperança. Porém, aqueles que esperam ao Senhor renovarão as suas forças, eles se elevarão como asas, como águias, correrão e não estarão cansados, eles caminharão e não desfalecerão. Deus é muito paciente. Eu me emociono falando essas palavras hoje, porque o Espírito Santo, ele fala todo momento, até mesmo conosco, e não tardará em responder nossas orações, nem mesmo um dia após o tempo certo. Seu tempo é perfeito, não apenas em relação ao ano ou ao dia, mas em relação ao caminho e ao segundo. Podemos confiar nele. Devemos continuar lançando as nossas preocupações sobre ele, com persistência e paciência. Mas eu confiei em ti, ó Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Meus tempos estão na tua mão. Senhor, eu não sou bom em esperar, mas tu comprovaste em tua palavra que o que parece ser atraso é, na verdade, evidência do teu cuidado, o amor. Então eu peço a tua ajuda para viver a paz e a confiança, o contentamento e a perseverança que nos distingue como filhos de um Pai Celestial, quando a minha carne exigir que a ação imediata, que meu coração possa aceitar a tua resposta e os teus termos. Eu, pela fé, escolho acreditar que tu podes agir no mesmo momento, mas eu também opto por guardar e continuar orando. Amém?